Quando a Tereza me convidou para esse espaço com vocês, esse tempo com vocês, ela colocou um pouco sobre quais são as atividades enfim, da organização teosófica do qual ela faz parte, a questão dessa escola de verão. E uma coisa que nós discutimos e achamos pertinente abordar, ou pelo menos isso foi o combinado previamente, é essa questão da ética. Hoje todo mundo fala de ética. Mas será que nós temos uma real percepção ou entendimento do que seja ética? Porque a ética é um campo da filosofia, né? A gente chama de filosofia moral, que se dedica a estudar e pensar um aspecto muito particular do comportamento humano. É sobre isso que nós vamos falar um pouquinho aqui, e como vocês podem ter percebido, pelo fato de eu ser uma pessoa engajada com a questão dos direitos aos animais, eu vou abordar isso num determinado momento e eu espero ser eficiente o suficiente para fazer esse link entre a questão da ética e a questão da necessidade de pensarmos um pouco sobre direitos aos animais. Eu vou começar essa conversa colocando uma provocação. Na verdade, é um experimento mental. Experimentos mentais são muito usados na filosofia justamente para que a gente possa refletir sobre algumas ideias, alguns princípios filosóficos que normalmente nos dão material para pensar melhor sobre o que é o ser humano ou como ele se comporta, né? Existe um termo técnico para isso, chama Gedankenexperiment, do alemão, que significa experimento mental. E o experimento mental que eu vou usar aqui com vocês, já diz o nome, ele ocorre apenas na nossa cabeça, apenas para nos provocar, é de uma criança em apuros. Imaginem a seguinte situação. Vocês trabalham numa universidade e precisam dar uma aula muito importante, e é uma aula inaugural, então vocês se vestem com a melhor das suas vestimentas, um casaco que vocês têm muito apreço, um sapato que é muito especial para vocês, e se dirigem a essa universidade, a essa aula. A aula começa em 15 minutos. No trajeto à aula, vocês passam por um lago, e nesse lago vocês escutam uma criança gritando, porque ela está se afogando. Provavelmente, muito provavelmente, a partir do momento que vocês veem essa criança em apuros, vocês vão mergulhar, na hipótese de que vocês saibam nadar, claro, nesse lago para salvar essa criança. Mesmo colocando em situação de completo ultraje esse sapato e esse casaco que tem muito valor para vocês. Claramente, a vida daquela criança é muito mais importante do que aquela vestimenta que tem um valor eventualmente sentimental para vocês, ou o fato de que isso vai atrasá-los para a aula. Vocês não vão pensar duas vezes, vão entrar para salvar essa criança. Muito bem. Vocês chegam em casa, abrem a caixa de correio e encontram lá uma carta dessas entidades que pedem contribuições para ajudar crianças famintas ou com sede na África, pedindo uma contribuição de, vamos supor, R$10. Vocês vão ver essa carta e aí começa a brincadeira. Vocês, ao verem essa carta, que lhes pede R$10 para alimentar ou suprir de água essa criança e que isso vai atendê-la durante o ano inteiro, vocês fariam essa doação dessa quantia? Não importa se vocês farão ou não farão, mas é muito provável, ou pelo menos é plausível, que alguns de vocês, ou enfim, algumas das pessoas que pensem nessa provocação digam: não, eu não vou contribuir com R$10 por uma criança que mora lá, sabe-se lá onde, porque, enfim, eu acho que não é certo a fazer. Só que, curiosamente, há pouco tempo atrás, vocês estavam envolvidos em sacrificar algo que era muito valioso para vocês, para salvar uma criança. Ah, mas aquela criança eu estava vendo ali em carne e osso. Essa outra criança, que mora lá em outro continente, eu não estou vendo. Então, vemos aqui que a distância, ela pode ser usada como um artifício mental de alguns de vocês, e vejam, eu estou aqui apenas fazendo uma provocação, como justificativa para não participar nesse processo de doação. Muito bem, vamos complicar um pouquinho mais essa história. Vou imaginar que toque seu celular e um grande amigo de vocês que viajou com um filho para a África acabou sendo picado por uma cobra. E ele
está precisando de ajuda para comprar o soro antiofídico e salvar o filho dele. Ora, só que dessa vez é um amigo de vocês que está pedindo ajuda financeira, né, um depósito em conta, alguma coisa do gênero, para salvar seu filho. Vocês, provavelmente, sem pensar duas vezes, estarão dispostos a transferir esse dinheiro para que o filho do amigo seja salvo. Então, vemos aqui que a distância geográfica, que antes tinha sido usada como um artefato para não participar desse engajamento, foi para o beleléu, porque, afinal, vocês agora estão dispostos a transferir esse dinheiro para, né, o amigo que vocês têm em conta. Alguns de vocês podem dizer o seguinte: sim, mas que garantia eu tenho que esse dinheiro vai chegar exatamente nas mãos do amigo? De repente, o serviço de correio desse país tão distante, envolvido em uma série de mazelas sociais, vai acabar usando esse dinheiro para outros fins que não o exatamente de salvar o filho do meu amigo. Toda essa provocação, que não tem uma resposta definitiva, ela serve apenas para colocar um pouco qual é o nosso posicionamento diante de um dilema ético, de um dilema onde nós precisamos tomar uma decisão sobre o que é certo e o que é errado. E essa provocação, ela simplesmente, ela quer colocar a seguinte pergunta em jogo: nós devemos agir com base em desejos ou com base em um processamento racional, o uso da razão? Como nós decidimos o que é certo e errado e como nós nos comportamos no dia a dia em relação a diversos processos de tomada de decisão? É com base na emoção ou com base na razão? Ou talvez um mix delas? É aí que a ética ela vai acabar adquirindo uma importância especial. Muitos pensadores, muitos filósofos já pensaram sobre ética há muitos anos atrás. Na Grécia Antiga, esse assunto já foi abordado por Sócrates, Aristóteles, Platão, Heráclito e por aí vai. E desde então a ética tem sido um assunto de extremo debate dentro da cultura, não somente ocidental, como oriental. Como nós estamos aqui muito apoiados na questão da tradição ocidental, é um pouco a ela que eu vou me apegar. Um dos grandes pensadores sobre o que seria a ética e o que fundamenta a ética, e logo vamos falar exatamente o que é ética, é Immanuel Kant. Immanuel Kant, né, é um pensador do século XVIII, ele colocou certa vez, na verdade ele fez vários postulados, mas um que é muito importante, que foi apresentado na Fundação da Metafísica dos Costumes, não somente, mas principalmente ali, foi que nós, seres humanos, seres racionais, seres autônomos, devemos agir sempre de tal modo que o nosso comportamento possa vir a ser o princípio de uma lei universal. A isto chamamos de imperativo categórico. Traduzindo todo esse linguajar um pouco empolado, ele quis dizer o seguinte: nós devemos sempre agir de forma que aquilo que nós estamos fazendo possa ser algo que nós gostaríamos que fosse reproduzido universalmente por qualquer um. Isso foi traduzido de uma certa maneira bastante simplória no que popularmente se conhece como regra de ouro. Não faças ao outro aquilo que não queres que seja feito contigo. Ou fazer ao outro apenas aquilo que nós queremos que façam conosco. Eu não vou machucar alguém porque não quero que alguém me machuque. Eu não vou mentir para alguém porque não quero que alguém minta para mim. Eu não vou matar alguém porque não quero ser morto por alguém. Esta é a conhecida regra de ouro que, de uma certa maneira, traduz, de uma maneira bastante popular, o imperativo categórico kantiano. Kant, ele acreditava muito, ele defendia muito que a razão é o fundamento da tomada de decisão. Quando eu tomo decisão sobre fazer algo que eu considero certo ou errado, eu preciso me apoiar no uso da razão. Um outro filósofo, chamado David Hume, aproximadamente da mesma época, pensava o oposto, que a razão é escrava das emoções. Nós somos animais regidos pelas emoções, e são elas que direcionam o nosso processo de tomada de decisão. E a razão tem um valor instrumental, ela que nos auxilia a atingir um determinado objetivo de maneira mais fácil ou mais difícil, mais rápido ou mais lenta. Então, são dois pensadores que, de forma diametralmente oposta, colocavam a ética ou a tomada de decisão, uns baseados na razão, outros baseados na emoção.
Muito bem, eu estou aqui apresentando simplesmente o que seria a base do pensamento ético que governa a nossa sociedade, né? Alguns pensam baseados na razão, outros pensam baseados na emoção. Para Kant, e aqui eu vou estressar um pouco o nome dele, usar um pouquinho mais, porque ele é o fundamento que é usado por nossos operadores do direito, nosso sistema jurídico, basicamente, não somente, mas um deles. Para Kant, o dever que nós, humanos, devemos praticar ou seria uma escolha voluntária racional. É a razão que deve dirigir as nossas ações, não as emoções. Apesar de sermos animais com uma rede de afetos muito sofisticada, nós não devemos viver segundo as emoções. Vocês podem imaginar que isso é um pouco simples de entender. Imagina se a gente quisesse fazer tudo que a gente tem vontade, simplesmente baseado nas nossas volições, né, nas nossas vontades. A gente viveria o caos. A gente já teve algumas experiências registradas pelos veículos de comunicação de, sei lá, a polícia está em greve e as pessoas começam a fazer o que têm vontade. A gente sabe que isso pode gerar uma situação caótica. Então, o dever para Kant é uma escolha voluntária e racional, onde estariam superados ou suprimidos os interesses pessoais e iria ser imposto o ser moral, o eu transcendental, um organismo, nós, autônomos, livres, racionais, que fariam o certo porque é o certo a ser feito. Se eu passo por alguém que está sofrendo alguma agrura na rua, o certo é ajudar esta pessoa. Por mais que isto me atrase, por mais que isto me custe, por mais que isto, sei lá, me cause algum desconforto. O certo é certo, não importa que todos estejam fazendo errado. Esse, mais ou menos, é o norte do pensamento de Immanuel Kant. O valor moral da ação, então, não residiria no efeito que dela se espere. Se você é um comerciante e o seu cliente lhe entregou um pagamento e ele não percebe que o troco que ele recebeu é errado, né? Você trocou dinheiro com ele, deu troco, só que, sei lá, o troco saiu errado. Você deveria fazer o certo e dizer, senhor, o senhor me deu mais dinheiro do que o produto vale. Mas ao fazer isso, você deveria fazer isso porque é o certo a ser feito. E não simplesmente pensar, eu vou falar isso para o cliente, porque vai que ele percebe, depois ele vai falar para os outros, as pessoas não vão querer vir comprar aqui. Eu vou ficar com uma reputação ruim na praça. Então, o dever deveria nortear as nossas decisões, além dos nossos interesses pessoais. Esse é o fundamento do pensamento ético que Kant defendia. E aqui eu vou contar mais uma historinha para vocês, que ela foi representada na República de Platão, no livro 2, e ela é conhecida como o Anel de Giges. Alguns de vocês devem conhecer certamente essa história. É uma alegoria, claro, mas é uma alegoria que ela busca explorar um pouco o que é o poder, a justiça, o autodomínio, a moral, essencialmente a ética. É uma história que coloca a seguinte provocação. Certa vez, existia como é que chama a pessoa que cuida de ovelhas? É um pastor, né? Um pastor que cuidava de um rebanho de uma determinada região, e ele, pastoreando as suas ovelhas, ele sente um abalo sísmico, uma fenda se abre no chão, e ele, curioso com aquela fenda, ele entra nessa fenda, desce, né, ali, curioso, porque o que será que tem lá embaixo? E lá dentro ele encontra uma espécie de cômodo, né, de recinto, com uma urna, que na verdade era um cavalo de cerâmica. Ele fica intrigado, nossa, quem é que foi colocar esse cavalo de cerâmica, né, aqui dentro? E ele vê que esse cavalo de cerâmica está meio rachado, ele quebra, dentro existe um cadáver. Ele fica assombrado com aquilo, né? A quem pertencia esse cadáver, que está com roupas, né, nobres, roupas especiais? Ele percebe que na mão desse cadáver, já um esqueleto, existe um anel reluzente, um anel brilhante, aparentemente de ouro. Ele fica extasiado com aquela imagem, pega o anel, sai para lá, né, sai para fora da fenda, continua pastoreando suas ovelhas, e em casa ele experimenta o anel. Quando ele experimenta o anel, ele percebe que, friccionando o anel de uma forma específica, ele se torna invisível. E aí ele fala assim, opa, coisa estranha, eu não estou me vendo no espelho, né? Ele
fica um pouco cético com relação a isso, vai à taberna do vilarejo, está lá no meio dos amigos, ele resolve fazer a experiência de novo. Diante dos amigos, tomando lá seu vinho, ele fricciona e torna-se invisível. E ele percebe isso, que ele está invisível, porque ele começa a ouvir os seus amigos falando dele. Como os amigos não estavam vendo, começam a falar dele. Ele fala, olha só, eu estou invisível mesmo, os meus amigos estão falando de mim e eu estou aqui do lado deles, mas eu consigo vê-los e eles não conseguem me ver. A prova é que eles estão falando de mim. Vocês já devem ter percebido que aquele filme Senhor dos Anéis se baseia um pouco nesse mito de um anel que tornava, no caso, o hobbit invisível. Quando esse pastor ele percebe que o anel lhe conferia o poder da invisibilidade, ele fala, até onde eu posso ir com isso? E a história se desenrola, mas eu vou dar um spoiler, um resumo para vocês. Com o poder da invisibilidade do anel, o que ele faz? Ele consegue convencer os amigos a escolherem ele para levar a contabilidade das ovelhas ao rei. Ele consegue ir lá representando o povoado. Chegando lá, ele usa o poder do anel para invadir os aposentos do rei e da esposa do rei. Ele violenta a esposa do rei, depois acaba conspirando com a esposa do rei, matando o rei e assumindo o trono, graças ao poder da invisibilidade. É uma alegoria, naturalmente. Mas essa alegoria ela quer explorar o seguinte ponto. O que é que nós, seres humanos, não sei se o slide acabou sendo cortado, mas pouco importa. Quem somos nós quando somos investidos de poder? Ou melhor dizendo, o que nós fazemos quando ninguém está olhando? Será que nós somos um tipo de pessoa diante de colegas estranhos ou conhecidos? Ou nós somos essa mesma pessoa sozinhos em casa e da mesma forma com as pessoas que nos acompanham dentro de um coletivo, de uma vida social? A alegoria do Anel de Giges, ela justamente coloca em xeque o que é ética. Porque a ética, ela gira em torno desse tipo de pergunta, né? Quem somos nós quando ninguém está vendo? Existe o certo e o errado? Existe o bem e o mal? Será que existe o bom e o mal? Afinal de contas, o que é ética? E se não me engano, aqui na frente, um pouquinho mais para frente eu vou falar o que é ética. A ética, ela justamente, ela coloca em xeque essa realidade que nós vivemos, que nos confronta entre mentiras reconfortantes e verdades desagradáveis. O tempo todo nós, seres humanos, independente da nossa idade, ou do nosso credo, ou da nossa filiação étnica, enfim, nós estamos sendo confrontados com verdades que são muitas vezes incômodas, mas nós preferimos o quê? Habitar a zona de conforto e não pensar sobre esse assunto porque esse assunto me é um pouco desagradável, não quero pensar um pouco sobre isso. E a ética, ela justamente, ela trabalha esse tipo de dilema que nós enfrentamos todo dia. A ética, fundamentalmente, se vocês quiserem um dia conversar com algum colega e reduzir ética numa frase curta, de fácil rememoração, a ética é uma reflexão filosófica sobre o fundamento da ação. A ética é a reflexão filosófica sobre o fundamento da ação. Toda vez que eu vou agir, que eu vou fazer algo, eu reflito antes o porquê eu vou fazer algo daquele jeito. A reflexão filosófica que vai fundamentar a minha ação. Eu vou pegar esse copo d'água e, por alguma razão, eu vou jogar nesse equipamento elétrico. Por que eu faria isso? Isso é certo ou errado a ser feito? Esse equipamento não me pertence, isso vai danificar o equipamento e eu faria isso simplesmente porque me causa prazer. Então, essa reflexão sobre o fundamento da ação é a matriz da ética. E todos nós, seres humanos, animais, homo sapiens, eu sou biólogo, então eu nos considero, na verdade a ciência nos considera animais tanto quanto outros milhões de animais que existem neste planeta. Nós o tempo todo estamos tomando decisões. Vocês tomaram decisão hoje sobre o que comer, vocês tomaram decisão hoje sobre a que horas acordar, vocês tomaram decisão de honrar o horário da palestra e de ficar em silêncio para não atrapalhar os colegas, e por aí, o tempo todo vocês estão tomando decisões e fizeram uma reflexão antes disso. Obrigado, Sérgio.
Então, a ética é uma reflexão filosófica sobre os princípios que regem as condutas, as ações ou as potenciais condutas. E outra forma que nós podemos entender a ética é uma reflexão sobre a pertinência ou impertinência da tomada de decisão, isto é, ação. Só que quando nós tomamos decisão sempre ela em relação a um vetor. A decisão eu tomo ela em relação a mim ou, invariavelmente, em relação ao outro. Se eu tomar uma decisão aqui que afete vocês, esta é uma reflexão filosófica sobre algo que vai fundamentar, algo que vai atingir vocês, que vai afetar vocês. É claro que o tempo todo estou elaborando, tomando decisão em relação a mim mesmo, mas as decisões que eu tomo em relação a mim mesmo não necessariamente afetam terceiros. Como nós vivemos em sociedade, provavelmente elas afetarão. Mas se eu decidir, por exemplo, hoje eu vou dormir um pouquinho mais, se isso não estiver atrapalhando um compromisso meu, uma reunião, morreu ali aquela tomada de decisão, me afetou unicamente a mim. Mas, de um modo geral, as decisões que tomamos afetam todos os que estão à nossa volta, sejam eles parentes, amigos, estranhos, pessoas de outra... moradores de um outro país, de uma outra região geográfica. O que nós fazemos hoje e sempre e amanhã afetará terceiros, os tais dos outros. Então, muito bem, agora que nós conseguimos cercar a definição de ética sobre uma reflexão que vai fundamentar a ação que afetará terceiros, outros, e aqui eu tenho mais uma vez estressando que a ética é uma reflexão filosófica que investiga os princípios que regem e os valores subjacentes às condutas de alguém em relação a terceiros. Seja uma frase longa para colocar aquilo que eu apresentei a vocês recentemente. Nós devemos pensar o seguinte: afinal, quem é esse outro que será afetado pelo meu processo de tomada de decisão? Nós, seres humanos, costumamos nos preocupar muito com aqueles que integram o nosso círculo afetivo, a nossa agremiação familiar, os nossos colegas de trabalho, as pessoas por quem temos simpatia, ou num grau um pouco mais exagerado, as pessoas do nosso bairro, do nosso time, do nosso credo religioso, do nosso estado, do nosso país, da nossa espécie. Vocês vão se identificar em cada um a seu modo, dentro desses espectros que eu coloquei. Muitas vezes vocês vão pensar naquela pessoa que habita a sua rua ou que é do seu colega de trabalho e o seu interesse termina ali. Para além do colega de trabalho, para além da pessoa com a mesma nacionalidade que a sua, ou eventualmente, aqui eu vou colocar de novo como provocação, que tem a mesma quantidade de melanina da sua pele, ou que tem a mesma cor dos seus olhos, ou que pertence ao mesmo extrato social, normalmente nós estabelecemos uma linha de corte no momento em que nós nos preocupamos em como as nossas tomadas de decisão afetam terceiros. E aqui fica uma reflexão. Qual é a linha que nós estabelecemos para dizer até aqui eu me preocupo com as consequências da minha ação e até aqui eu não estou nem aí. Então, a ética é diferente da moral. Enquanto a ética é uma reflexão filosófica, a moral é o ato em si. E a moral, ela muda com o tempo. A moral que vigia no tempo dos nossos bisavós é um pouco diferente, ou bastante diferente, dependendo do que quisermos considerar, da moral dos dias de hoje no Brasil de 2020. O conceito de família ele foi expandido do que era considerado anteriormente. A forma como crianças, mulheres, pessoas de outra etnia, ou pessoas pertencentes ao credo, enfim, ou compleição física, mudou de um tempo para cá. Não somente no Brasil, estou falando ao longo de gerações, ao longo do processo civilizatório. Então, a moral ela muda com o tempo. E ela muda justamente porque começam a haver reflexões sobre os fundamentos
né, que amparam as ações que nós temos em relação aos outros. Há um tempo atrás, 130 anos para ser mais preciso, o Brasil abolia a escravidão. Pessoas que tinham mais melanina eram consideradas pessoas não merecedoras de direitos e logo tratadas como objetos ou como animais de carga. Hoje isso é considerado um absurdo, mas há 130 anos atrás, um pouquinho mais, ainda era permitido no Brasil. Então, a moral, ela muda. A ética, ela tende a ser mais universalizante, se ela for trabalhada de uma maneira correta. No final das contas, tanto a ética como a moral, ela vai o tempo todo ser sujeita a um tribunal. Quando eu tomo uma ação, eu estou muito preocupado, algumas vezes sim, outras vezes não, com o que vocês estarão pensando a respeito de uma ação que eu venha a tomar. A vida em sociedade nos imprime isso. A gente se preocupa demais com o que os outros estão pensando a nosso respeito e como eles vão enxergar as nossas tomadas de decisão. Mas existe um tribunal ao qual as nossas tomadas de decisão são sujeitas o tempo todo, que ele não fecha nunca. Esse tribunal se chama a nossa consciência. Quando você deita a cabeça no travesseiro e faz uma reflexão sobre o que você fez ou deixou de fazer, para aquela pessoa você nunca vai conseguir mentir. E essa pessoa somos nós mesmos. Então, o tempo todo, nós estamos nos autoexaminando, nos avaliando. Eu posso fingir ser uma pessoa boníssima na frente de vocês, mas eu sei que é um fingimento, que é um personagem. O importante, não somente, mas é importante lembrar que quando a gente está sozinho, né, que a gente está em contato conosco, na privacidade do nosso lar, num processo, num momento meditativo, por exemplo, é esse tribunal que eu vou enfrentar. E aí que a ética, ela se manifesta da maneira mais pura. Existem algumas pessoas que dizem que a consciência dói. Quando você ganha consciência sobre alguns processos de tomada de decisão ou sobre algumas informações, você fala, nossa, como é que eu faço para desver isso? Como é que eu faço para esquecer isso que eu acabei de ter contato? Nessa hora que você é exposto a algumas verdades, algumas realidades fáticas da vida, algumas pessoas optam pelo auto-engano. Tipo, não, vou ignorar isso aí não estou gostando, eu vou fingir que não vi, vou fingir que não é assim, vou encontrar uma manobra, né, racional que vai contornar aquele desconforto, mas a verdade é que a consciência, quando despertada, ela pode doer. Mas essa dor, ela pode também libertar, porque ela se faz enxergar o mundo da maneira como ele é. E o mundo não necessariamente é bonito, ainda que nós desejemos que ele seja bonito. Então, além da consciência doer, nós podemos dizer que se a ética é o fundamento da reflexão, uma reflexão do fundamento, né, que rege as nossas ações, e a moralidade é o ato em si mesmo, o ato é a conduta. A moralidade se materializa na conduta. O que eu quero dizer com isso? Se eu não me engano, aqui na frente... Não, eu tenho um slide mais na frente que eu explico por que a moralidade ela se materializa na conduta. Eu já vou adiantar isso, que é o seguinte, não adianta eu falar milhares de coisas belas, escrever textos elaboradíssimos sobre o que é certo, o que é bonito, o que é justo, e na prática eu não fazer aquilo que eu estou pregando. Pregando no bom sentido, não no sentido pejorativo. É preciso haver uma harmonia entre o que eu penso, o que eu elaboro e o que eu faço. 1000 palavras lindas não substituem uma ação efetivamente justa, correta, dependendo do contexto, naturalmente. Então, volto a dizer, a moralidade ela se manifesta, ela se materializa na conduta. Um dos grandes pontos que nós devemos reforçar, ou pelo menos eu vou reforçar aqui, é que nós, seres humanos, somos seres em conflito o tempo todo, somos seres falhos, somos seres, alguns de nós pelo menos, que buscam uma harmonização maior, né, dos nossos pensamentos com as nossas ações. Todos nós estamos aqui numa batalha pessoal e íntima, sabendo quão duro é se aproximar daquele eu que nós desejamos ser. No yoga, tanto eu consigo entender, e eu não sou estudioso disso, mas, enfim,
de breves conversas que eu tive com alguns praticantes, estudiosos do yoga, o yoga ele é um conjunto de práticas, não somente físicas, mas também meditativas, que buscam essa harmonização do eu com o todo. E essa harmonização, ela também diz respeito ao fato de como eu consigo me conectar, me juntar, me unir a esse todo que me cerca. E esse todo são vocês, esse todo são as árvores, esse todo é o ambiente, a ambiência que me cerca, esse todo são os outros organismos que habitam este planeta, porque, até onde pode se depreender, todos nós integramos um único organismo, que alguns chamam de Gaia, por exemplo. O planeta é um ser vivo, ele respira. Todos nós somos elementos dessa engrenagem e todos nós temos nossa importância. Vejam, eu como biólogo, uma pessoa que tem formação científica, eu consigo abordar esse assunto sem invocar nenhum tipo de narrativa mística. Nós realmente estamos conectados. O que eu faço aqui, o lixo que eu produzo, vai afetar efetivamente a vida de terceiros. Seja da tartaruga que vai engolir esse copo, seja desse material que vai ser usado como despejo químico num afluente que vai alimentar a casa de vocês, seja porque isso aqui está sendo resultado de um processo exploratório trabalhista de pessoas que são mal pagas para produzir este copo. Então, tudo que nós fazemos afeta todo mundo e está conectado com todo mundo. Não tem nada de místico aqui. Isso é físico-química pura. A termodinâmica explica isso de várias formas. Então, dentro da prática do yoga, é importante que vocês, estudiosos, praticantes, percebam e introjetem essa ideia de que, já que estamos todos nós unidos, de certa maneira, com todos à nossa volta, é preciso que nós tomemos mais cuidado com o nosso processo de tomada de decisão, já que ele afeta terceiros. E volto a dizer, quem são esses terceiros? É a pessoa do meu bairro, é a pessoa da minha nacionalidade, é a pessoa da minha cor? A moral, que é a materialização da conduta, ela está intimamente ligada a um repertório reflexivo. Se vocês não param para pensar no que vocês estão fazendo, a chance é muito grande que seus processos de tomada de decisão acabem lesando terceiros. É possível viver sem lesar terceiros? É difícil. Só morre o que está vivo e viver causa impacto. Nós precisamos trabalhar para causar o mínimo impacto dentro daquilo que nos é permitido ou possível. Este é o fundamento da mensagem que eu quero transmitir para vocês, por isso que eu resolvi trazer a questão da discussão da ética, do dever fazer do outro, para que nós comecemos a pensar um pouco no quanto que nós estamos afetando terceiros com as nossas tomadas de decisão. Immanuel Kant, que há pouco tempo atrás eu havia invocado dizendo que nós devemos desejar aos outros aquilo que nós gostaríamos que fosse praticado conosco, ele tinha uma forma de pensar muito peculiar, porque ele considerava que os únicos seres que deveriam se preocupar com isso eram os seres humanos. Todos os outros organismos vivos do planeta estariam excluídos desse imperativo categórico, dessa preocupação ética, dessa preocupação filosófica sobre o que deve ser feito ou não. Aqui eu coloco um trecho de uma manifestação dele que vocês vão entender logo até onde eu quero chegar. Todos os animais existem apenas como meios e não pelo seu próprio valor. Quem tem valor é o ser humano. O ser humano é um fim em si mesmo. Os animais são meros meios. Uma vez que não tem autoconsciência, os animais não têm autoconsciência, logo não têm valor. Já o homem é um fim em si mesmo. Daí segue-se que não temos deveres imediatos para com animais. Nossos deveres para com eles são deveres indiretos para com a humanidade. Se um dos colegas aqui tiver um animal de estimação, eu não devo chutar esse animal de estimação, não pelo animal em si, mas porque isso vai entristecer, vai afetar o dono, essa palavra é horrível, daquele animal. Então, para não criar um atrito com esta pessoa, eu não devo machucar o animal. Ou seja, a importância do animal é meramente como meio, para não afetar o colega. Ignora-se aqui que aquele animal, aquele cão, ou aquele gato, ou aquele pássaro, ou aquele boi, ou aquele peixe,
ou enfim, coloquem em qualquer animal que vocês conseguirem imaginar, ele tenha um valor em si mesmo. E é assim que a nossa sociedade se comporta com o universo dos outros, que eu há pouco tempo convocava. O outro, para o ser humano, é aquele que pertence à nossa espécie. Só que, como biólogo, eu não posso deixar de dizer para vocês que o planeta Terra, que tem 4,5 bilhões de anos, cuja vida surgiu aproximadamente há 3,5 bilhões de anos, ele tem hoje, estimado, cerca de 8,5 milhões de espécies vivas, das quais 1,25 milhões foram catalogadas. Ou seja, nós desconhecemos 6 milhões de espécies e tralalá, que talvez nem venhamos a conhecer em função do impacto ambiental que nós causamos no planeta. Desse 1,25 milhões de espécies, nós, seres humanos, animais homo sapiens, nos consideramos especiais, diferentes do resto. Nós nos pretendemos animais não pertencentes à natureza e, portanto, nós somos a medida de todas as coisas. Todos aqueles 1,25 milhões de espécies são tratadas como objetos, como recursos, como instrumentos para bel prazer da nossa autodenominada espécie racional, Homo sapiens. Será que isso é correto? Será que nesse condomínio que orbita em torno de uma estrela, o Sol, onde existem vários habitantes de diversos tipos, será que nesse condomínio nós somos aquele morador que liga o som meia-noite alto, não está nem aí se joga o lixo no corredor, arranja confusão com o porteiro? Será que é legal que nós sejamos esse tipo de condômino? Porque a gente está dentro dessa rocha flutuante e a gente não tem para onde ir. Mas mesmo que a gente tivesse, será que a maneira como nós tratamos esse outro é correta? Do ponto de vista ético, ela é bem fundamentada? Quero acreditar, ou pelo menos eu tenho a convicção de que não é. Eu vou falar sobre isso um pouquinho mais adiante. Então, Kant aqui, por mais que ele seja uma referência para o nosso pensamento filosófico ocidental, ele pisou na bola feio quando ele colocou esse tipo de postulado. Aliás, seria muito curioso, eu sempre gosto de fazer esse tipo de trabalhar essa fantasia, como é que esses pensadores lidariam hoje, no ano de 2020, com o que nós conhecemos em termos científicos. Hoje nós sabemos, com muita robustez, que o cachorro, o gato, o peixe, o elefante, o camelo, a zebra, o leão, o passarinho, o corvo, eles não são meras coisas, eles possuem uma visão de mundo, eles possuem um aparato cognitivo, psíquico, afetivo muito elaborado, eles têm interesses, têm sentimentos, eles sentem frio, sentem fome, ficam angustiados, ficam deprimidos, ficam alegres, têm prazer, têm medo. Isso está além de qualquer dúvida razoável. O peso das evidências nos coloca hoje numa situação que os animais, cada um em um determinado grau, têm uma sofisticação cognitiva e psíquica que antes achávamos que só os humanos tinham. E aí, como é que a gente agora lida com este fato? Não é uma ideia jogada assim a esmo, ele é um fato. Se alguns de vocês interagem com animais, ainda que a compreensão não seja 100%, vocês sabem que aqueles animais têm interesses, têm vontade de comer, onde deitar, onde dormir, a hora de brincar, não quer brincar, fica de mau humor e por aí vai. Então, eu já estou colocando os animais aqui dentro dessa esfera de outros que normalmente nós humanos não costumamos colocar. Kant, e não somente Kant, muitos filósofos, eles gostam de colocar a razão como elemento fundamental para que nós possamos considerar alguém como moralmente relevante. É dotado de razão? Tem relevância moral. Não é dotado de razão? Não tem relevância moral. Nós somos os animais racionais, os animais são, quem já ouviu isso, irracionais. Quem em sã consciência, ou que não esteja afastado das últimas conversas no campo da ciência, é capaz de dizer que não existe uma dose bastante elaborada de razão num cão, num gato, num elefante, num corvo, num morcego, num peixe, numa tartaruga.
todos eles têm um aparato racional muito peculiar. Eles talvez não tenham os mesmos instrumentos racionais que nós temos, mas eles têm instrumentos racionais que nós não temos. Um morcego, por exemplo, que é um mamífero, nós somos mamíferos, sangue quente, é um animal que ele enxerga com os ouvidos, porque ele é praticamente cego. Quando ele voa na escuridão, porque ele vive praticamente na escuridão, ele emite um assobio tão ultrassônico que bate na parede, no teto, volta, ele escuta e ele desenha tridimensionalmente o ambiente com base na audição. A gente usou essa tecnologia para elaborar e desenvolver o sonar que os submarinos utilizam. Vejam só, nós não temos essa habilidade, mas nós achamos que aquele morcego ele não é merecedor de relevância moral, de consideração moral, porque ele não sabe compor uma sinfonia, como Beethoven fazia. Mas as baleias sabem. E os elefantes têm outras propriedades que as baleias não têm, que nós não temos. Baleias sentem abalos sísmicos a quilômetros de distância, através da planta dos pés. Eles sabem quando o terremoto está vindo, um tsunami, tanto que eles vão embora. Ratos escutam uma frequência que nós sequer imaginamos escutar. E eles riem, eles conversam, eles brigam. E a gente acha que está lá. A gente coloca um monte de rato aqui na nossa frente e a gente acha que eles estão em silêncio. E está lá um falatório gigantesco. Então, os outros seres vivos do planeta, eles têm capacidades e atributos que nós não temos. Mas nós queremos considerar que a razão é o atributo fundamental para que eles tenham valor moral. E Jeremy Bentham, também pensador do século XVIII, ele tem todo esse texto aqui, que não quero obrigar ninguém a ler, mas ele faz basicamente o seguinte, ele relata que certa vez ele viu um cavalo apanhando do charreteiro e ele ficou indignado com aquilo, e ele elabora o seguinte raciocínio: mas será, esse cavalo, certamente ele tem um aparato cognitivo muito mais elaborado que um recém-nascido, de 1 ano, inegavelmente. O cavalo sabe que comida comer, para onde andar e tal, e uma criança humana recém-nascida não tem esse aparato. Então, será que mesmo ele sendo tão sofisticado cognitivamente, ele não deve ter valor moral e deve ser chicoteado até sangrar e sentir dor? E aí ele elaborou essa frase que eu coloquei em vermelho. A questão não é se eles podem raciocinar ou se eles podem falar. A questão é, eles podem sofrer? E na medida que nós entendemos, percebemos que os animais não humanos, ou seja, todos os animais, com exceção do Homo sapiens, eles podem sofrer, este deveria ser um ponto fundamental para que nosso processo de tomada de decisão fosse estruturado. Se aquele organismo pode sofrer, o meu processo de tomada de decisão deve levar isso em conta. Então, o sofrimento aqui, mais do que o raciocínio, deve ser o elemento que norteia o nosso posicionamento ético. Eu vou usar uma provocação aqui. Se nós temos uma criança, uma pessoa com alguma deficiência mental, cognitiva muito séria, aquele ser humano talvez não esteja raciocinando como qualquer um de nós. Eu estou supondo. Por isso ele deixa de ter valor moral? Vocês dirão, não, porque ele é um ser humano. Então quer dizer que basta pertencer à espécie humana para ele ter valor moral? Enquanto eu tenho um elefante, que é um animal cognitivamente muito complexo, mas porque ele não é da espécie humana, ele não tem valor moral? Então vejam aqui por que a questão da razão ela não deve ser usada estritamente como uma linha de corte ou um item excludente de quem importa ou não. Bom, aqui eu vou me dirigindo um pouco já para a metade ou final dessa fala. Eu quero que vocês, por favor, me avisem se eu estou extrapolando o tempo. Eu sou biólogo, trabalho com direitos aos animais desde muito jovem, desde os 10 anos eu sou vegetariano, e a minha adesão a esse tipo de conduta, ela veio muito em função do meu convívio com animais, dos mais diversos tipos, e de uma percepção bastante ingênua, até intuitiva, de que aqueles organismos, apesar de serem diferentes, entre aspas, de mim, eles também eram iguais a mim em vários aspectos. Não é porque aquele animal se apoiava em 4 patas, ou que tinha mais pelo do que eu sobre todo o seu corpo,
que ele não ficava triste, alegre, sentia medo, tinha os interesses e tudo mais que eu relatei agora há pouco. Quando eu percebi isso, eu falei assim, poxa, se esses animais, se esses outros organismos, ou irmãos, como alguns costumam dizer, eles têm essa sofisticação, por que eu devo aceitar que eles povoem meu prato? Existem vários vídeos na internet, e um deles ficou especialmente famoso, de uma criancinha, talvez vocês tenham visto, já é antigo, que ele pergunta para a mãe, mãe, mas isso aqui no meu prato, o que é? Ah, é o bichinho, né? Mas eu não quero comer o bichinho é meu amigo. Por que ele está aqui? Por que ele está morto, né? E a criança começa a chorar e a mãe fica emocionada, filma e mostra a criança na sua ingenuidade, num pensamento bastante primário, mas por isso mesmo muito sofisticado, fazendo uma ponte de algo que nós fomos ensinados a desconsiderar. Aquele organismo queria estar tão vivo quanto qualquer um de nós. E para que ele chegasse àquele prato, ele foi submetido à revelia, a uma série de condições e sofrimentos que nós não desejaríamos que fossem aplicados a nós mesmos. Voltando lá na regra de ouro, não fazer aos outros aquilo que não gostaríamos que fosse feito a nós. Por que nós permitimos que isso aconteça? Ah, porque eles não são humanos. Mas por não ser humanos, eles não têm toda uma sofisticação parecida ou até singular diferente da nossa? Deixa para lá, não quero pensar sobre esse assunto, porque bacon é vida. Né? Porque não vou abrir mão dessa minha picanha, que é gostosa e tal. A gente vai entrar um pouquinho nesse aspecto. Então, para as pessoas que trabalham com direitos aos animais, eu sou uma delas, como eu disse, eu sou vegetariano desde os 10 anos de idade, hoje eu estou com 47. O veganismo, que é uma palavra que alguns até odeiam, né, porque fica parecendo que é seita, que é culto e tal, o veganismo é um conjunto de condutas que tenta colocar a pessoa que acolhe essa filosofia, ou esse posicionamento, melhor dizendo, sobre a seguinte matriz: eu não compactuo com a violência, com desrespeito, com a injustiça que é aplicado a outros organismos sencientes. Né? A senciência aqui é um atributo que todos os animais, né, com um aparato central bem desenvolvido, manifestam ter, e a ciência já comprovou isso. Em 2012, uma declaração em Cambridge, na presença do Stephen Hawking, foi dada dizendo: além de todas as dúvidas razoáveis, organismos dos mais diversos tipos e outras espécies apresentam a mesma anatomia, a mesma fisiologia, a mesma bioquímica que nós, seres humanos, com o sistema nervoso central, com telencéfalo e tal. Os outros animais têm todos os substratos para manifestarem estados de consciência. Então, o que nós fazemos com eles é uma barbaridade, porque eles entendem o que está acontecendo e eles não querem que aquilo seja feito. Então, o veganismo, que é um termo que foi cunhado na década de 40, ele diz o seguinte: o veganismo é a não compactuação, a não participação de qualquer prática que estimule ou que coloque em curso a exploração, o sofrimento, a injustiça e a morte de animais não humanos. E essa adesão é dentro do possível e do praticável. Ou seja, a própria definição de veganismo sabe que ninguém consegue ser vegano 100%. Porque, por exemplo, não sei, a cola usada na confecção desta madeira pode ter usado um derivado animal, né, dentro da sua feitura, e eu, vegano, então não quero usar essa mesa porque tem uma cola aqui feita com gordura, com sebo bovino. Existem coisas que nós, eventualmente, não conseguimos nos furtar de usar ou de participar, mas existem muitas coisas que nós sim podemos, deliberadamente, racionalmente, emotivamente, dizer: não compactuo com isso. Se eu contasse para vocês que essas cadeiras elas são frutos de trabalho escravo infantil, e que os organizadores do evento sabiam disso e eles não estavam ligando porque era mais barato comprar, provavelmente causaria uma indignação dentro da sala. Como assim? Espera aí, trabalho infantil? Não concordo com isso e tal. Então, para trabalho infantil a gente entende muito bem, exploração, né, de crianças. Agora, quando é exploração de outras espécies, a gente costuma fazer então, olha só, que horas é o jantar, né? Poxa, eu vou para o meu quarto, né? É aquele tipo de pensamento incômodo com o qual a gente não quer ser deparado. Então, o veganismo é isso, dentro do possível do praticável,
não participar, não patrocinar, não incentivar a exploração do outro. Qual outro? Todos os outros, humanos e não humanos. Mas o veganismo está associado a direitos aos animais, né? O veganismo é uma adesão muito clara ao princípio da não violência. Acredito, eu posso estar falando uma grande bobagem, mas imaginando que o yoga tem a sua matriz dentro da cultura que surgiu ali no Nepal, na Índia, e nós temos como grande representante Gandhi, como grande promotor da não violência, que a ideia de não violência deva permear de alguma maneira a tradição yoga. Não sei até que ponto isso é verdade ou não, mas eu coloco isso aqui para que vocês reflitam. Até onde a não violência, o princípio de não causar mal a terceiros, ele transita dentro da prática yoga. Pensem nisso quando vocês estiverem em conversa entre os seus. O vegano, ou a pessoa que acolhe o veganismo, ela diz: eu não quero participar de um sistema violento. Naquilo que estiver ao meu alcance e que for possível, eu não quero patrocinar ou participar ou ser agente disso. Quando eu abro a minha carteira e vou na gôndola do supermercado e compro aquele produto descaracterizado, proteína animal, que na verdade é um pedaço de um ser vivo, que não está lá porque ele quis, ele se entregou para a imolação dizendo, comam-me. Não fez isso, ele tinha uma vida social, toda uma sofisticação psíquica cognitiva, mas ele foi sequestrado para integrar aquela gôndola. Quando eu abro minha carteira e compro aquilo, eu estou sinalizando para o empresário que, mais uma bandeja de picanha saiu, então vamos gerar mais uma bandeja para repor aquela. Lei da oferta e da procura. Então, como eu não quero participar de um sistema de violência, eu escolho adotar o veganismo. Quero deixar claro aqui que o veganismo não é uma dieta. O vegetarianismo é uma dieta. O veganismo é um posicionamento filosófico, político até, de não compactuar com o sistema violento. O vegano, ele vai muito mais além do vegetarianismo. Todo vegano é vegetariano, mas nem todo vegetariano é vegano. O vegetarianismo, na verdade, se vocês pararem para pensar na raiz da palavra, vegetar, seria aquela pessoa que se alimenta de vegetais, de grãos, de legumes, e não se alimenta de derivados ou de organismos sujeitos a um sistema de violência. A palavra acabou sendo um pouco desconstruída, ressignificada, e hoje uma pessoa que consome ovos e consome leite, que são derivados animais, fruto de um processo exploratório e cruel, que alguns de vocês devem ter ideia de como ele ocorre, e os que não têm deveriam se informar, se dizem vegetarianos. Eu sou ovo-lacto-vegetariano, eu sou ovo-vegetariano, eu sou lacto-vegetariano. Tanto que os vegetarianos hoje têm que se definir como vegetarianos estritos. Por exemplo, eu sou um vegetariano estrito, eu não consumo nenhum animal, nem derivado animal, porque todos eles advêm de um sistema exploratório de sofrimento, dor e estresse inimaginável, que eu jamais gostaria de ver qualquer ser vivo, humano ou não humano, inserido. E vejam só, quando eu acolho uma adesão a um sistema de não violência, eu estou querendo dizer que não existe violência mais ou menos. Violência é violência. Existe, vou usar aqui um termo um pouco pesado, mas eu acho que vocês vão entender. Existe abuso sexual mais ou menos? Existe violência física mais ou menos? Alguns de vocês poderão dizer, sim, um tapinha é uma coisa, uma facada é outra. Mas, quando a gente submete um outro a uma situação que ele não quer participar, isso é violência. Se eu fizer alguma coisa aqui que vocês não resolveram participar, mesmo que ela seja verbal, se eu contar uma piada aqui que eventualmente desagrade uma parcela de vocês, vão falar, olha, desculpe, eu não gostei, não achei correto. É uma violência, ainda que verbal. Então, a violência é violência. Achar que existem violências gentis ou violências mais ou menos abre flanco para que a gente naturalize a violência. E é justamente isso que o sistema em que vivemos, ele faz. Ele normaliza a violência. Ele faz com que nós acreditamos que algumas violências está ok, não é assim tão violento, né? O animal vai ser morto com carinho. Como é isso? Como é que a gente mata com carinho?
né? Como é que a gente escraviza com gentileza? Como é que é esse raciocínio que nós aderimos, né, desde criancinhas? Tem uma frase que eu gosto muito, que é algo parecido com isso. Se os pecuaristas, os donos de frigoríficos, achassem que o que eles fazem lá dentro é tão humano e compassivo, seriam eles a divulgar as cenas do que acontece lá dentro, e não nós, ativistas da causa animal. Eles não divulgam porque eles sabem que aquilo vai incomodar as pessoas. Paul McCartney certa vez disse, se os abatedouros tivessem parede de vidro, as pessoas seriam vegetarianas. Toda vez que a gente coloca um documentário, uma imagem, uma cena de um animal sendo submetido ao processo de exploração ou morte, não quero ver. Opa, mas essa picanha é mal assada, por favor, que eu gosto mais. Então, vejam só até que ponto nós usamos esse artifício para não nos aproximar de uma violência que nós certamente não concordamos, mas quando nos convém a gente, opa, peraí, não é bem assim, né? Deixa isso para lá. E o princípio do veganismo é muito simples, na verdade. Se a gente pode viver causando o mínimo de mal ou nenhum mal, por que não fazê-lo? Qual é a questão aqui? Quando alguém chega e fala, não, mas eu não posso abrir mão do meu torresmo. Então essa pessoa está dizendo que o prazer sensorial dela, que ela sente ao colocar aquilo na boca e sentir o gostoso do torresmo, é muito mais importante que a vida daquele organismo que é sujeito a um conjunto de barbaridades que vocês nem queiram imaginar. Aliás, queiram sim imaginar. Aliás, vejam. Algum dia, tomem curiosidade, enfrentem isso que hoje a internet proporciona com tanta facilidade. Vocês vão ver que aquilo é errado. Não importa de que jeito seja feito, em qual país seja feito, quando seja feito. Quando a pessoa diz, eu não abro mão da minha mortadela, do meu salaminho, do meu filé de tilápia, tal, ele está dizendo que a minha vontade é mais importante que a autonomia, liberdade, né, independência daquele organismo que não queria ser submetido ao que ele foi submetido. Fica para reflexão de todos vocês. E a pergunta fundamental, no final das contas, é, vocês acham que os animais possuem valor moral? Porque se vocês acham que eles têm valor moral, então vocês, por uma questão de coerência, deveriam concordar que eles não podem ser submetidos a um tratamento como se fossem meros meios, instrumentos, objetos, coisas. Hoje, este apresentador de data show, ele tem muito mais valor que um animal. Um animal é vendido, um animal é comercializado, ele é morto, ele é castrado sem anestesia, ele tem os olhos furados, ele é mantido sob diversos regimes, tanto no campo da ciência como no campo da pecuária e tal. E vocês estão cansados de ver gente que é pego em vídeo maltratando animais e no final ele responde com uma cesta básica. Animais são considerados coisas hoje no Código Civil brasileiro. E se eu quebrar esse apresentador, provavelmente eu vou ter que, né, pagar o hotel, ou eventualmente, se eu não quiser pagar, alguém vai me mover judicialmente, eu vou acabar tendo que pagar esse apresentador aqui, esse dispositivo. Animais são vistos como coisas, eles são tratados como coisas por todos nós. E isto é errado. Elaborem depois esse meu postulado de por que isso é errado ou não. Animais são fim em si mesmos, e não apenas seres humanos, até porque nós também somos animais. Aquilo que eu tinha colocado anteriormente, né, a coerência é um bonito cartão de visitas. Quando eu falo algo, escrevo algo e ajo segundo aquilo que eu falo e escrevo, eu estou sendo coerente. Resulta estranho quando eu simplesmente digo uma coisa e faço outra. Escrevo uma coisa e faço outra. Volto a dizer, a ação, que é a materialização do gesto moral, ele precisa estar em harmonia com aquilo que nós pensamos. O Frank é o que ele pensa de si mesmo. Mas, no ambiente coletivo, eu sou aquilo que eu demonstro para vocês. Vocês vão me entender como indivíduo por aquilo que eu faço ou deixo de fazer. Eu posso pensar maravilhas aqui dentro, mas se eu agir como um canalha, é como canalha que eu serei considerado. Então, é importante que nós estejamos sempre sujeitos ao tribunal que habita dentro de nós mesmos, chamado consciência, e façamos uma reflexão sobre aquilo que estamos fazendo ou não e que afetam terceiros.
Terceiros estes que não se restringem apenas à nossa espécie. Quando nós restringimos apenas os da nossa espécie a uma situação de valor, de consideração moral, nós estamos praticando aquilo que academicamente se chama de especismo. Para entender melhor o que é o especismo. O que é o racismo? Quando nós desconsideramos moralmente outras criaturas em função da raça que eles pertencem. O racismo é isso. Ah, a pessoa tem mais melanina? Não, então ela não tem valor moral. Todos aqui sabem que o racismo é uma coisa abjeta. O especismo é, no final das contas, a mesma coisa. Só que agora a linha de corte é na espécie. Ironicamente, hoje, nós não temos nenhum ancestral primata, hominídeo, tipo um Neandertal, um Floresiensis, que habita o planeta. Já imaginou se houvesse um homem das cavernas? Se alguém hoje, a gente abre o computador e está lá, encontrado uma comunidade de homens das cavernas no Alasca, vivos e tal, seria um choque, né? Nós encontramos alguém que não é Homo sapiens, que também não é um chimpanzé, mas que é um ancestral nosso, muito mais próximo da gente do que o chimpanzé. E olha que nós somos primos dos chimpanzés. O que nós faríamos com esses hominídeos? Faríamos experimentos com eles? Colocaríamos numa jaula? A gente acharia isso correto? Ou eles não são tão humanos como a gente, ou são humanos o suficiente? Recentemente, questão de 2 dias, uma matéria mostrando que pesquisadores comprovam que o estresse, nas mais diversas categorias, são responsáveis pelo aparecimento, surgimento de cabelos brancos, né, em mamíferos. E aí o pessoal sempre mostra a foto do Obama, né? Obama no começo da gestão e Obama 2 mandatos depois, né, todo esbranquiçado, porque, claro, ser presidente de um país como Estados Unidos da América é um estresse diário. E como é que eles descobriram isso? Eles pegaram vários camundongos e eles submeteram esses animais a barbaridades de todo tipo e viram, eles estão ficando com pelos esbranquiçados. Eles fizeram as contas, então é isso. Com que direito? Como assim, né? Se a gente trocasse camundongos por cachorros, aí o pessoal vai ficar indignado. Não, cachorro não. Aí alguns vão dizer, não, cachorro para mim tanto faz. Se fossem crianças. Não, criança não. Aí passou do limite. Qual é essa linha de corte? Por que a criança tem valor moral e um cachorro não? E um elefante não? E um cavalo não? Como biólogo, né, e a gente estuda Darwin, teoria da evolução, enfim, a gente vê nisso uma incoerência científica, uma barbaridade epistemológica sem tamanho. Não existe essa linha de corte tão clara. Ela é arbitrária. E nós definimos isso porque nos é conveniente. Nós dizemos até aqui sim, até aqui e daqui para lá não, porque isso nos convém. Só que vocês, cidadãos, que tomam decisões, que alimentam, né, o sistema mercadológico, podem todo dia tomar uma decisão baseada numa reflexão filosófica coerente. Por exemplo, na alimentação. Não estou falando de outras coisas. Eu estou usando esse casaco, ele não é de couro, é um material sintético. Eu não compactuo com a ideia de usar a pele de um outro organismo se eu posso usar um outro material que não envolveu o sofrimento de um organismo. Eu não coloco animais, pedaços de animais, derivados da exploração animal dentro do meu prato, porque não preciso disso. Eu sou vegano há muitos anos. Dia 28 agora eu vou retirar uma bateria de exames meus de sangue, mas eu sei que eles vão estar todos ok. Como vocês podem ver, eu não sou um fantasma, eu estou vivo há muitos anos, conheço muitos veganos, e aquela história, a proteína animal é fundamental, então, assim, ela pode ter sido em algum momento, mas nós hoje desenvolvemos o nosso aparato tecnológico a ponto de não precisar mais disso. E ser vegano não é consumir um hambúrguer que parece de carne e é caro e que custa uma nota. Ser vegano é ir na feira. Ser vegano, na verdade, é muito econômico. Então, a não compactuação com o sistema de violência deve ser o norte da nossa tomada de decisão, com humanos e não humanos, simples assim. E aqui eu acho que eu também estou me aproximando do final da apresentação. Eu tinha 5 minutos, agora deve ter 2, acho que esse deve ser o penúltimo. O veganismo não é só perder ou abrir mão de algo, e ainda que seja,
Se eu vou abrir mão de algo que provoca sofrimento, estresse, dor em terceiros, opa, conte comigo, eu não quero participar disso. Usem um exemplo aqui do abuso infantil. Se vocês souberem que um determinado produto que vocês se aficionaram na vitrine da loja dialoga com abuso infantil, trabalho escravo, vocês vão falar, opa, não quero. Não quero dormir com essa. Não quero alimentar essa roda. Na hora que eu comprar essa bolsa, o cara vai repor essa bolsa. Vai continuar abusando de pessoas que não querem e não devem ser abusadas. No final das contas, o veganismo é uma recusa de participar na exploração de vulneráveis. Para nós, veganos, e eu não quero dizer que nós somos uma tribo especial, não é porque alguém é vegano que essa pessoa é uma pessoa de bom caráter, veganos têm inúmeros defeitos, como qualquer ser humano, mas num quesito específico, eles resolveram aderir, que é a questão de não compactuar com o sistema de violência. Para nós, uma galinha tem o mesmo valor moral que um cachorro, que um elefante, porque são seres sencientes, cognitivamente complexos, que possuem uma visão de mundo, eles enxergam o mundo de um jeito que nós não enxergamos, nós jamais conseguiremos estar na mente de um deles, assim como eu não sei o que se passa na cabeça de vocês agora, me vendo falar, e olha que nós falamos o mesmo idioma, estamos aqui voluntariamente, eu não consigo imaginar o que vocês estão pensando sobre o que eu estou falando, se é que estão pensando sobre o que eu estou falando. Então, se nós não conseguimos comunicar dessa maneira com a nossa espécie, como é que nós podemos assumir que os outros animais não têm uma sofisticação tão grande ou maior, ou enfim, simplesmente diferente da nossa? Nós usamos isso para explorá-los, claro. E é isso que eu estou colocando aqui com vocês, como provocação, uma provocação gentil, bem intencionada, para que vocês passem a pensar, a partir de agora, sempre que o outro não se restringe ao ser humano, não deve se restringir. Vocês devem expandir esse círculo de consideração moral. Vocês precisam expandir, se conectar, juntar, unir-se a essa ambiência que nos cerca, que são de outros seres humanos, que são de outros animais não humanos, e nesse termo não humanos existe uma questão pejorativa que eu posso explicar depois, mas se o yoga ele tem a sua raiz etimológica do sânscrito, no unir, no conectar, por que não nós não devemos nos conectar a esses outros entes que têm interesses, desejos, frustrações, medos, alegrias e que querem viver tanto como nós mesmos. Então, aqui eu me despeço de vocês, eu agradeço o tempo que vocês destinaram a ouvir essas palavras e eu, sinceramente, ficaria muito feliz que, ainda que vocês venham fazer o que quiserem com as palavras que eu proferi, que vocês tentassem unir um pouco desse discurso que eu coloquei. Eu não sou praticante de yoga, eu sou uma pessoa de formação científica, ou seja, eu venho de uma escola onde o pensamento crítico ele é estimulado de forma bastante intensa, nós duvidamos de tudo, nós questionamos tudo, nós gostamos de não saber. O cientista, quando ele sai da sua formação, ele pelo menos inicia, ele sai com uma única, pelo menos o cientista que eu respeito, ele sai com um único aprendizado. Eu não sei de nada. Eu sei um monte de coisa, mas a verdade é que eu não sei de nada. E eu quero saber mais. Eu quero experimentar, eu quero criticar, eu quero entender o que é isso que nos cerca. Então eu, que venho da tradição científica, desejo que vocês, que são estudiosos e praticantes da yoga e de todo do seu aparato reflexivo, que tentassem unir esses dois campos do conhecimento, o yoga, né, e todas as suas filosofias, diretrizes, com a ideia de que nós não estamos sozinhos neste planeta, e com isso eu quero dizer que dividimos esse condomínio com milhões de espécies, com bilhões de organismos. A cada segundo, no Brasil, um boi é morto. Não vou falar aqui das aves, não vou falar dos porcos, os peixes, então, os animais aquáticos, são bilhões. 60 bilhões de animais são assassinados todo dia no mundo, sem contar os aquáticos.
A alimentação é 90 e poucos por cento do ambiente que explora esses vulneráveis. E na alimentação, vocês têm absolutamente todo o controle de decidir o que entra ou não no seu prato e o que acompanha a consciência de vocês ou não. Portanto, reflitam. Obrigado, boa noite.